Com todo o respeito, a casa agora é minha e de Ricardo. A senhora terá um mês para encontrar um novo lugar. As palavras de Patrícia ressoaram pelo salão paroquial da Igreja do Rosário como um tiro. Ali, no meio da missa de sétimo dia do meu Roberto, diante de parentes e amigos que me conheciam há décadas, a minha nora acabava de me expulsar da minha própria casa. Senti o sangue gelar-me nas veias enquanto os murmúrios se espalhavam pelos bancos de madeira envernizada. Os olhos, antes piedosos, voltaram-se para mim, curiosos, constrangidos, como holofotes num palco indesejado, todos à espera da minha reação. O padre Antônio, que abençoara a nossa família por 20 anos, interrompeu a leitura do Evangelho. Um silêncio pesado, denso, tomou conta do ambiente. Dona Conceição, minha vizinha há 3 décadas, levou a mão à boca, chocada. Seu Osvaldo, dono da padaria da esquina, balançou a cabeça em desaprovação. Era como se o mundo inteiro tivesse parado para testemunhar a minha humilhação. Patrícia estava ao meu lado, na primeira fileira. Vestia um luto rigoroso, mas havia algo de teatral na sua postura, na perfeição dos cabelos loiros, na maquilhagem impecável, nas unhas feitas na manicure mais cara de Belo Horizonte. Tudo nela gritava falsidade, mas parecia que só eu enxergava. Não derramei uma única lágrima. Aos 79 anos, eu já havia esgotado todas as que tinha direito. Chorei quando meus pais se foram, chorei ao perder 2 bebés antes de Ricardo nascer, chorei quando a minha pequena confeitaria quase faliu na crise dos anos 80. Chorei quando Roberto sofreu o primeiro infarte, 5 anos atrás, e chorei rios quando ele partiu, na semana passada. Mas naquele momento, diante daquela afronta, algo dentro de mim endureceu como cimento. Em vez de lágrimas, uma frieza calculista tomou conta dos meus pensamentos. Levantei-me devagar, ajeitei a minha blusa de seda preta, a mesma que Roberto me dera no nosso último aniversário de casamento, e caminhei até a saída da igreja com a dignidade que levei 8 décadas a construir. Patrícia, no entanto, não fazia a menor ideia do que estava por vir. Os meus passos ecoavam no piso de pedra portuguesa enquanto eu me dirigia ao estacionamento. Cada passo, uma palavra não dita, uma vingança sendo arquitetada no silêncio da minha mente. Entrei no meu Corolla branco, o carro que eu dirigia há 10 anos, simples e confiável como eu sempre fora, e liguei o motor com mãos firmes. Enquanto guiava pelas ruas familiares de Belo Horizonte, as lembranças invadiram-me como uma enxurrada de verão. 45 anos atrás, Roberto e eu compramos aquela casa modesta na Rua Gonçalves Dias, com a herança dos meus pais. Lembro-me de cada centavo economizado, de cada sacrifício feito para dar a entrada naquele imóvel que, para nós, recém-casados e sonhadores, parecia um palácio. Roberto, um jovem contador, ganhava uma miséria. Chegava à casa exausto, os ombros curvados sobre os números. Era um homem bom, honesto, mas a nossa situação era apertada. Eu já tinha a minha confeitaria no Mercado Central, a Doces Lembranças. Começou como um sonho de menina e cresceu devagar, cliente a cliente. Eu acordava às 4 da manhã para preparar os doces. Era eu quem pagava as contas da casa naqueles primeiros anos, eu quem sustentava a nossa família quando Ricardo nasceu. A confeitaria sempre foi minha. Sempre. Estacionei na garagem da minha casa. Sim, minha casa. Fiquei alguns minutos no carro, a olhar para aquela construção da qual eu conhecia cada tijolo, as jabuticabeiras que plantei há 30 anos, a varanda onde Roberto tomava o seu café. Como Patrícia tinha a coragem de me expulsar dali? A primeira vez que senti o veneno daquela mulher foi há 6 meses, num domingo de abril. Como de costume, a família reuniu-se para o almoço. Eu havia passado a manhã a preparar tudo com carinho: frango assado, farofa
E de sobremesa, o bolo de fubá com goiabada, uma receita da minha avó Dalva. Neuza, menina, dizia ela, comida feita com amor alimenta o coração. Aquele bolo era a alma da minha confeitaria. Quando servi o primeiro pedaço a Patrícia, ela aceitou com um sorriso forçado. Deu uma mordida delicada, fez uma careta subtil e disse: Ai, sogra, esse sabor é tão antiquado, não é? Coisa de interior. Acho que a confeitaria precisava de algo mais moderno. Uns cupcakes, talvez. O garfo quase me caiu da mão. 40 anos a construir uma marca. E ela chamava a minha receita de antiquada? Na frente dos meus netos? Gustavo, que sempre amou aquele bolo, ficou sem graça. Olhei para Ricardo, esperando que ele defendesse a sua mãe, que se lembrasse de quantas vezes implorou por aquele bolo na infância. Mas o meu filho permaneceu em silêncio, como se as palavras da esposa fossem um mero comentário sobre culinária. Naquele instante, eu soube que o tinha perdido para ela. O veneno fora injetado, e eu sabia que era apenas o começo. Patrícia, com os seus 38 anos, formada em administração, sempre me pareceu calculista. Por trás da aparência impecável, da roupa de marca e dos cabelos de salão, eu sentia uma ambição desmedida. É o instinto que nós, mulheres mais velhas, desenvolvemos. Não é ciúme. É uma sabedoria que se adquire ao ler as pessoas por décadas. Eu sabia que ela não era de confiança. 2 semanas depois do episódio do bolo, Ricardo apareceu na confeitaria ao fim da tarde. Trazia no rosto uma expressão que eu conhecia bem, a mesma que ele tinha quando, em criança, fazia alguma asneira. Mãe, preciso de falar consigo, disse ele, hesitante. Eu e a Patrícia estamos a pensar em comprar um apartamento maior. O nosso está a ficar pequeno. Fazia sentido, mas quando ele continuou, um arrepio percorreu-me a espinha. A questão é que precisaríamos de uma ajuda com a entrada. Uns 150 mil reais. Seria um empréstimo, claro. A gente pagaria tudo em 2 anos. 150 mil. Uma quantia considerável, mas que eu podia pagar. Sempre ajudei o meu filho. É muito dinheiro, Ricardo. Por que não financiam com o banco? Ah, mãe, os juros estão absurdos. E a Patrícia diz que se não dermos a entrada até sexta-feira, perdem o negócio. Patrícia diz. Patrícia diz. O meu filho tornara-se um eco da vontade dela. Tudo bem, Ricardo. Vou providenciar. O sorriso que se abriu no rosto dele deveria ter me deixado feliz, mas havia ali uma ansiedade, um alívio grande demais. Ele abraçou-me, um abraço apertado que me lembrou do menino que ele fora um dia. Por um instante, senti que tinha o meu filho de volta. A Patrícia vai ficar muito feliz, disse ele, quebrando o encanto. E lá estava ela de novo, sempre presente. Na sexta-feira seguinte, transferi o dinheiro. 150 mil reais da poupança que Roberto e eu construímos ao longo de 40 anos de trabalho duro. Era o dinheiro de uma vida inteira. Suado, poupado centavo a centavo. Guardado em aplicações seguras para a nossa velhice e para o futuro de Ricardo e dos nossos netos. Fui pessoalmente ao Banco do Brasil na Rua da Bahia, onde eu mantinha uma conta há mais de 3 décadas, para autorizar a transferência. Dona Maria, a gerente que cuidava de mim há 15 anos, não escondeu a surpresa. Tudo bem por aí, Dona Neuza? Ela perguntou, com uma delicadeza estudada. Não é do seu feitio mexer na poupança com um valor tão alto. Eu forcei um sorriso. É para ajudar meu filho a comprar uma casa nova, Maria. A família vem sempre em primeiro lugar, não é? Ela sorriu de volta e providenciou tudo, mas eu vi uma sombra de preocupação em seu olhar. Pessoas que lidam com dinheiro a vida inteira desenvolvem um sexto sentido para situações estranhas.
Talvez ela tenha pressentido o mesmo que eu. Algo naquela história não se encaixava. 3 meses depois, numa sexta-feira ensolarada de julho, eu descobri para onde aquele dinheiro tinha realmente ido. Eu voltava de uma entrega especial no Belvedere, um bolo de casamento para a filha de uma cliente antiga, quando parei no semáforo da Avenida Afonso Pena com a Rua da Bahia. O trânsito estava pesado, como de costume, e eu tamborilava os dedos no volante, impaciente, quando um carro me chamou a atenção. E então, um brilho me ofuscou. Ao meu lado, uma BMW Série 3, novíssima. A pintura, um branco perolado que reluzia sob o sol da tarde, parecia zombar do asfalto gasto. Vidros escuros, rodas cromadas, um luxo ostensivo. E ao volante, meu coração falhou uma batida. Era Patrícia, minha nora, dirigindo um carro que valia, no mínimo, R$ 200.000. Vestia roupas caras, óculos de sol de grife e falava ao telefone com a postura arrogante de quem se sente dona do mundo. Senti o sangue subir à cabeça com uma força que me deixou tonta, com medo de ter um mal súbito ali mesmo, no meio do trânsito. O sinal abriu. Ela acelerou pela Afonso Pena, em direção ao shopping. Sem pensar, eu a segui, mantendo uma distância segura, o coração martelando descontrolado no peito. Quando ela parou numa vaga preferencial, estacionei algumas fileiras atrás e observei. Patrícia desceu da BMW como uma estrela de cinema saindo de uma limusine no tapete vermelho. Cabelos impecáveis, roupa de marca, uma bolsa que, sozinha, valia mais que o salário de uma das minhas funcionárias. E caminhou para a entrada do shopping com o andar de quem tem dinheiro para queimar. O meu dinheiro. Naquela noite, mal cheguei em casa, liguei para o Ricardo. Minhas mãos tremiam ao discar o número. Alô, mãe? A voz dele soou normal. Meu filho. Eu vi a Patrícia hoje. Ela estava dirigindo um carro novo, uma BMW 0 km. Vocês compraram um apartamento também? O silêncio do outro lado da linha foi longo demais. Quando ele finalmente respondeu, sua voz era outra, baixa, quase envergonhada. Ah, mãe, ainda estamos procurando o apartamento ideal. Mas a Patrícia encontrou uma ótima oportunidade nesse carro e resolvemos investir. Sabe como é? Ajuda no trabalho dela, passa mais credibilidade para os clientes. Cada palavra era uma mentira tão mal construída que doía mais que um soco. Meu próprio filho, mentindo para mim. Para proteger uma mulher que usou o dinheiro da família para comprar um luxo supérfluo? Ricardo, R$ 150.000 num carro, quando vocês precisavam de uma casa. Isso faz algum sentido para você? Mãe, a senhora não entende de negócios. A Patrícia tem experiência. Ela sabe que a imagem é tudo. Eu não entendo de negócios. Eu, que ergui uma empresa do zero e a mantive por 40 anos, atravessando recessões e crises. E o apartamento, meu filho? A gente vai procurar outro. Aquele não deu certo. Mentira. Mais mentira. E o pior, ele nem se esforçava para que soasse convincente. Naquela noite, não dormi. Fiquei deitada na cama onde dormi ao lado de Roberto por décadas, encarando o teto, tentando entender como pude criar um filho capaz de mentir para mim com tanta facilidade. Roberto sentiu minha inquietação. O que foi, Neuza? Preocupada? Contei tudo. O pedido de dinheiro, a BMW, as mentiras de Ricardo. Meu marido ouviu em silêncio, com aquela paciência infinita que sempre teve. É sobre o Ricardo e a Patrícia, Roberto. Eu acho que essa mulher não presta. Ele suspirou, um som cansado que se tornava cada vez mais frequente. Mulher, você não acha que está sendo dura demais? Ricardo já é um homem de 40 anos, sabe o que faz. E a Patrícia?
com todos os seus defeitos, ama o nosso filho. Como eu queria que ele estivesse certo. Como eu queria estar errada. Mas os meses seguintes apenas confirmaram minhas piores suspeitas. Depois da BMW, o comportamento de Patrícia mudou da água para o vinho. Se antes ela ao menos fingia alguma educação, agora nem isso. Chegava sempre atrasada aos almoços de domingo, alegando compromissos que nunca explicava. Passava o tempo todo no celular, digitando com a urgência de quem fecha negócios milionários. Fazia comentários ácidos sobre tudo, da decoração da minha casa à comida que eu preparava com tanto afeto. O pior, no entanto, era ver como ela transformara Ricardo em sua marionete pessoal. Ricardo, pegue mais vinho para mim. Ricardo, fale para sua mãe sobre aquela sociedade. Ricardo, lembra do que eu disse sobre modernizar a confeitaria? Eram ordens disfarçadas de pedidos, e eu via a manipulação em cada sílaba. Meu filho, que sempre fora tão decidido, agora era um eco das opiniões dela, um boneco sem vontade própria. A gota d'água veio no aniversário de 80 anos da comadre Helena, uma festa grandiosa no Clube Monte Líbano, que reunia toda a alta sociedade de Belo Horizonte. A festa estava deslumbrante e eu havia preparado pessoalmente uma mesa inteira de doces finos. Eu usava meu melhor vestido, um azul marinho e o colar de pérolas que Roberto me deu em nossas bodas de prata. Foi então que presenciei a cena que partiu meu coração. Patrícia circulava pelo salão como uma rainha, apresentando Ricardo a empresários e figuras importantes como o futuro da Doces Lembranças. Ela se vestia como uma socialite, coberta de grifes e joias, e dizia a todos: "Este é meu marido, Ricardo, o dono da confeitaria mais tradicional de Belo Horizonte, uma empresa familiar que está se modernizando para conquistar novos mercados." Dono? Modernizando? Enquanto isso, eu estava sentada, sozinha, numa mesa lateral, tratada como uma peça de decoração. Quando tentei me aproximar de uma conversa sobre fornecimento de doces para uma rede de hotéis, exatamente a minha especialidade, Patrícia se postou na minha frente. Com um sorriso falso, disse em voz alta para que todos ouvissem: "Ah, sogra, a senhora não vai querer se chatear com conversa de trabalho. Por que não vai buscar um doce? Os salgadinhos estão deliciosos." A humilhação me marcou a ferro e fogo. Ali, diante de todos que me conheciam e respeitavam, minha nora me reduziu a uma criança inconveniente. E o que mais me doeu? O silêncio do meu filho. O sorriso conivente dele enquanto continuava a conversa, como se nada tivesse acontecido. Minha sogra construiu um negócio sólido no passado, ele disse, como se eu já estivesse morta. Mas agora é hora de profissionalizar a gestão. No passado, eu, que ainda acordava às 5 da manhã para supervisionar a produção, voltei para casa com o peito em chamas. Quando Roberto perguntou da festa, eu explodi. "Sua nora me humilhou na frente de meio mundo, Roberto, e seu filho permitiu." Ele ouviu com aquela sua paciência irritante. "Neuza, você não está exagerando? Talvez ela só estivesse tentando ajudar." Ajudar? Ela me tratou como se a confeitaria não fosse minha. Mas um dia será do Ricardo, Neuza. É natural que ele assuma a frente. Natural? Apagar a dona da empresa era natural? Na manhã seguinte, um domingo, tomei uma decisão. Liguei para Ricardo. "Preciso que venha aqui em casa, sozinho." Ele chegou com a expressão contrariada de quem cumpre uma obrigação. Fui direta. "Filho, eu não aguento mais o comportamento da sua esposa." "Mãe, lá vem a senhora de novo." "Ela me desrespeitou ontem, Ricardo, e você não fez nada." A Patrícia só estava tentando ajudar. A senhora deveria escutar em vez de criar caso. Criar caso? Desde quando exigir respeito é criar caso?
Mãe, a senhora tem 79 anos. Não pode controlar tudo para sempre. As palavras dele me atingiram como uma bofetada. A senhora precisa aceitar a realidade, ele continuou, a voz desprovida de qualquer calor. A Patrícia será a futura matriarca desta família. Quer a senhora goste ou não, é melhor se acostumar e parar de criar problemas. Futura matriarca? Naquele instante eu soube. Eu tinha perdido meu filho. 3 semanas depois daquela conversa, numa quinta-feira que começou como qualquer outra, Roberto se foi. Ele estava na mesa da cozinha, tomando seu café com leite e lendo o jornal, como fazia todas as manhãs. Comentou sobre política, reclamou do time do Cruzeiro. E então, no meio de uma frase, ele se calou. A cabeça pendeu para frente, empreitou para frente. O corpo se debruçou sobre a mesa, sem um som, sem um aviso. Apenas o silêncio. 43 anos de casamento, encerrados entre uma xícara de café e uma notícia de jornal. A dor me arrancou um pedaço da alma. Sem ele, eu era uma folha ao vento. Foi na arrumação de seus documentos, 2 dias após o enterro, que a verdade começou a aparecer. Eu estava em seu escritório, organizando os papéis para o inventário, quando encontrei uma pasta marrom, escondida atrás de uma pilha de velhas declarações de imposto. A pasta estava lacrada com fita adesiva. A palavra, escrita à mão, saltou aos meus olhos. Confidencial. Um arrepio percorreu minha espinha. Roberto não tinha segredos para mim. Em 43 anos, nunca teve. Até aquele momento. Contas, preocupações, decisões importantes. Quando abri a pasta, senti o chão desaparecer sob os meus pés. Dentro, havia a cópia de um testamento que eu nunca tinha visto. Um testamento no qual Roberto deixava o controle total da confeitaria para Ricardo, transformando-me numa mera sócia minoritária com direito à participação nos lucros. Um testamento que, na prática, me expulsava da empresa que eu construí com as minhas próprias mãos. Mas isso não era o pior. Junto com o testamento fraudulento, havia extratos bancários de uma conta que eu desconhecia por completo. Uma conta no Banco Santander, aberta há 3 anos, em nome de Roberto, mas com Patrícia como segunda titular. Uma conta que recebia transferências mensais de 10 a 15 mil reais da conta da confeitaria. Desvios. O meu próprio marido estava a desviar dinheiro da empresa para uma conta secreta com a minha nora. Sentei-me na cadeira do escritório com as pernas bambas, tentando processar aquela traição dupla. Roberto, o homem que eu amava e em quem confiava cegamente, tinha me traído. E Patrícia, a nora de quem eu já desconfiava, estava a roubar a minha empresa há anos. Com as mãos trêmulas, peguei numa calculadora e comecei a somar os valores dos extratos. Em 3 anos, eles tinham desviado quase R$ 500.000. R$ 500.000. Dinheiro que era meu por direito. Dinheiro que explicava o BMW, as roupas caras, o padrão de vida elevado que Patrícia ostentava. Lágrimas de raiva escorreram pelo meu rosto. Não eram lágrimas de tristeza pela morte de Roberto. Eram lágrimas de revolta pela traição, pela humilhação de descobrir que o meu próprio marido tinha conspirado contra mim com aquela víbora. Naquele momento, algo dentro de mim morreu junto com Roberto. A Neusa ingênua, que confiava na família, que acreditava na bondade das pessoas, foi enterrada naquele escritório, junto com os documentos fraudulentos. E no seu lugar, nasceu uma mulher diferente. Uma mulher que não aceitaria ser roubada e humilhada sem reagir. Na missa de 7º dia, que aconteceu na quinta-feira seguinte, cheguei à Igreja do Rosário ainda a processar toda aquela revelação. Estava vestida de luto rigoroso, mas a minha mente fervia com planos de vingança. Durante toda a cerimônia, observei Patrícia a representar o papel de nora enlutada, a consolar as pessoas,
a agradecer as condolências com aquela falsa sinceridade que ela dominava tão bem. Depois da missa, no salão paroquial onde tradicionalmente servíamos café e biscoitos aos presentes, foi que ela resolveu desferir o golpe final. Neuza, disse ela, aproximando-se de mim com aquele sorriso venenoso nos lábios. Preciso de falar com a senhora sobre uma coisa importante. Parei de servir café e olhei para ela com toda a frieza que consegui reunir. Agora que o Roberto se foi, as coisas vão ter de mudar. Ela continuou, baixando a voz, mas falando alto o suficiente para que algumas pessoas próximas pudessem ouvir. A casa agora é minha e do Ricardo. A senhora terá um mês para encontrar um novo lugar para morar. O barulho das conversas ao redor parou, como se alguém tivesse desligado um rádio. Dona Conceição, que estava a beber café, quase se engasgou. Seu Osvaldo abanou a cabeça em desaprovação. O padre Antônio, que ainda estava por perto, ficou visivelmente constrangido com a situação. Mas eu não derramei uma lágrima. Em vez de reagir com desespero ou súplicas, senti uma calma estranha tomar conta de mim. Uma frieza calculista que me lembrou de uma serpente à espera do momento certo para dar o bote. Está bem, Patrícia. Respondi com uma voz que nem eu mesma reconheci. Obrigada por avisar. Ela pareceu surpreendida com a minha reação tranquila. Provavelmente esperava lágrimas, desespero, talvez uma cena dramática que lhe desse ainda mais poder sobre a situação. Caminhei até a saída da igreja com passos firmes, cumprimentei as pessoas que ainda estavam no salão, agradeci ao padre pela missa e fui para o estacionamento com a dignidade intacta. Mas quando cheguei ao meu carro, em vez de ligar o motor e ir embora, peguei no meu telemóvel e fiz uma chamada que mudaria tudo. Doutor Almeida, sou eu, Neuza. Fiz uma pausa. Acabou a paciência. Pode iniciar o protocolo Doce Vingança. Sim, agora. Do outro lado da linha, a voz calma do meu advogado confirmou. Entendido, dona Neuza. Vamos começar imediatamente. E foi assim que a guerra começou. Uma guerra que Patrícia tinha iniciado, mas que eu ia terminar. E vocês querem saber qual era o meu trunfo na manga? O que o Dr. Almeida e eu tínhamos planeado nos últimos meses, prevendo exatamente este momento. O Dr. Henrique Almeida não é um advogado qualquer. Conheci-o há 30 anos, quando era apenas um jovem recém-formado pela UFMG que sonhava em montar um escritório próprio. Fui uma das suas primeiras clientes, quando precisei de regularizar a situação jurídica da confeitaria nos anos 90. Desde então, ele cuidou de todos os aspectos legais da minha vida: contratos, testamentos, questões trabalhistas, compra e venda de imóveis. Henrique tem hoje 62 anos, cabelos grisalhos, óculos de armação dourada e uma reputação impecável no meio jurídico de Belo Horizonte. Mais importante que isso, ele conhece-me como poucos. Sabe da minha história, da minha personalidade e, principalmente, da minha capacidade de planear cada movimento com a paciência de uma jogadora de xadrez experiente. Foi ele quem me alertou, há 6 meses, sobre alguns movimentos suspeitos nas contas da confeitaria. Dona Neuza, ele dissera numa tarde de março, quando me chamou ao seu escritório na Rua da Bahia. Estou a perceber algumas irregularidades nos relatórios financeiros que o Sr. Roberto me envia mensalmente. Transferências que não batem com os fluxos normais da empresa. Naquela época, eu ainda confiava cegamente no meu marido. A suspeita sobre Patrícia existia, mas jamais imaginei que Roberto estivesse envolvido. Que tipo de irregularidades, Dr. Henrique? Levantamentos em dinheiro muito frequentes, transferências para contas que não reconheço, algumas operações que fogem do padrão histórico da empresa. Pode ser apenas má organização da contabilidade, mas o senhor acha que pode ser outra coisa. Prefiro prevenir, dona Neuza. A senhora construiu este patrimônio com muito trabalho. Não custa investigar.
Foi assim que começou a nossa investigação silenciosa. O Dr. Henrique contratou discretamente uma empresa de auditoria especializada em fraudes corporativas. Durante 3 meses, eles vasculharam cada documento, cada operação, cada movimentação financeira da confeitaria, sem que Roberto ou qualquer outra pessoa soubesse. O relatório final chegou às minhas mãos 2 semanas antes de Roberto falecer. 15 páginas de provas irrefutáveis do esquema de desvio que o meu marido e a minha nora vinham a operar há 3 anos. Contas secretas, transferências fraudulentas, documentos falsificados. Tudo documentado, fotografado, carimbado por um contabilista forense e 2 peritos judiciais. Mas a descoberta mais importante não foi o dinheiro desviado. Foi o que o Dr. Henrique encontrou quando reviu todos os documentos de propriedade da minha família. Dona Neuza, a senhora sabe que a confeitaria está 100% em seu nome, não sabe? Como assim, doutor? A empresa foi aberta com o dinheiro da herança dos seus pais, em 1981. Desde o primeiro dia, a titularidade sempre foi sua. O senhor Roberto nunca foi sócio oficialmente, apenas tinha uma procuração para assinar documentos em nome da empresa. Procuração. Uma simples procuração que eu tinha dado a Roberto nos primeiros anos de casamento, quando viajava muito para comprar ingredientes no interior de Minas e precisava de alguém para tocar os negócios na minha ausência. E a casa, doutor? A casa também está integralmente em seu nome. Foi comprada em 1979, com recursos da herança dos seus pais, antes mesmo do casamento. O senhor Roberto nunca foi proprietário do imóvel. Nunca foi proprietário. 45 anos a pensar que dividíamos tudo igualmente. E, na verdade, eu era a única dona de todo o patrimônio da família. E isso significa o quê, exatamente? Significa que qualquer testamento que o senhor Roberto tenha feito a tentar transferir a propriedade da empresa ou da casa é juridicamente inválido. Ele não pode doar o que não é dele. Foi nesse momento que entendi o tamanho do poder que eu tinha nas mãos. E foi nesse momento que comecei a planear a minha vingança. Doutor Henrique, disse eu naquela tarde, preciso que o senhor prepare um plano. Um plano para quando esta situação explodir de vez. Que tipo de plano, dona Neuza? Um plano que exponha toda a verdade, mas de uma forma que eles mesmos se enforquem com a própria corda. O doutor Henrique sorriu. Depois de 30 anos a representar-me, ele sabia que quando eu tomava uma decisão, era melhor não subestimar a minha determinação. Vamos chamar-lhe Operação Doce Vingança, disse ele, pegando num bloco de notas. Conte-me exatamente o que a senhora tem em mente. Passamos as 2 horas seguintes a arquitetar cada detalhe do plano. Um plano que dependia de uma única coisa: que Patrícia e Ricardo se mostrassem exatamente quem eram. Gananciosos, desonestos e arrogantes demais para perceberem a armadilha que estava a ser montada. A primeira fase do plano foi simples: revogar discretamente a procuração que Roberto tinha para assinar pela empresa. O doutor Henrique preparou toda a documentação e registrou tudo em cartório, sem alarde, sem avisar ninguém. Oficialmente, a partir daquele momento, Roberto não tinha mais qualquer poder legal sobre a confeitaria. A segunda fase foi ainda mais subtil. Começar a documentar todas as humilhações, todos os desrespeitos, todas as tentativas de Patrícia de me marginalizar. O doutor Henrique sugeriu que eu gravasse discretamente algumas conversas, mas a minha consciência não permitiu. Em vez disso, passei a anotar tudo num diário detalhado: datas, horários, testemunhas presentes, palavras exatas que foram ditas. A terceira fase era a mais complexa: preparar o isco perfeito para que eles mesmos se incriminassem definitivamente. Dona Neuza, explicou o doutor Henrique, vamos usar a ganância deles contra eles mesmos. Vamos fazer uma oferta que será irresistível.
mas que exigirá que eles usem o dinheiro desviado para a aceitar. Como assim? Vamos fingir que uma compradora anônima está interessada em adquirir a confeitaria, uma viúva sem herdeiros, do interior, que quer investir o dinheiro da herança num negócio já estabelecido. E vamos fazer uma oferta por um preço abaixo do mercado, mas que precisa de ser aceite rapidamente, em dinheiro. A genialidade do plano estava na sua simplicidade. Patrícia e Ricardo, pensando que eram os donos da empresa, tentariam comprar a confeitaria para a revender imediatamente com lucro. Para fazer isso, teriam de usar o dinheiro que tinham roubado da conta secreta. E no momento em que fizessem essa transação, estariam a confessar publicamente que tinham acesso a recursos que, oficialmente, não deveriam existir. Quando eles trouxerem o dinheiro para comprar a empresa, concluiu o Dr. Henrique, vamos estar com toda a documentação pronta, provando que o dinheiro foi roubado da própria empresa que eles pensam que estão a comprar. É a confissão perfeita. Mas para que o plano funcionasse, precisávamos de uma coisa: que Patrícia mostrasse a sua verdadeira face por completo. Que ela cometesse um ato tão desrespeitoso, tão humilhante, que justificasse a vingança que estava por vir. E ela não decepcionou. A expulsão de casa no dia da missa de 7º dia foi o momento exato que estávamos à espera. Patrícia tinha cruzado a linha definitiva. E agora, eu tinha a justificação moral perfeita para executar o nosso plano. Na manhã seguinte à missa, sexta-feira, o Dr. Henrique colocou o plano em movimento. Ele contratou uma atriz chamada Marlene, uma senhora de 70 anos que tinha trabalhado no Teatro Municipal durante décadas. Marlene seria a nossa viúva do interior, interessada em comprar a confeitaria. Para completar o disfarce, alugamos um Civic velho, compramos roupas simples em lojas populares e criamos uma identidade completamente convincente. Bom dia, disse Marlene ao ligar para Ricardo na segunda-feira de manhã, representando perfeitamente o papel de uma senhora simples do interior. O meu nome é Dona Sebastiana, sou de Itabira. Soube que vocês têm uma confeitaria tradicional em Belo Horizonte e estou interessada em comprar. Do outro lado da linha, Ricardo demonstrou interesse imediato. Afinal, se eles realmente fossem os donos da empresa, vender seria uma oportunidade de ouro para lucrar com tudo o que tinham roubado. A senhora já tem experiência no ramo? Perguntou Ricardo. Tenho sim, meu filho. Tive uma doceria pequena aqui em Itabira por 20 anos. Agora que fiquei viúva e os meus filhos moram fora, quero investir a herança que recebi em algo maior. E que valor a senhora teria disponível? Uns 800 mil reais em dinheiro. Sei que a empresa vale mais, mas é o que tenho disponível para investir. 800 mil reais era exatamente 100 mil a menos que o valor real da confeitaria. O suficiente para parecer uma boa oportunidade, mas não tão barato que despertasse suspeitas. Vou conversar com a minha esposa e retorno a chamada, respondeu Ricardo, tentando disfarçar a ansiedade na voz. Não demorou nem 2 horas para ele ligar de volta. Dona Sebastiana, falei com a minha família e temos interesse sim. Quando a senhora pode vir a Belo Horizonte para conhecer a empresa? Posso ir amanhã mesmo, meu filho. Mas olhe, preciso de resolver isto rápido, viu? Tenho outros negócios para ver em Juiz de Fora e Barbacena. Se for para fechar, tem de ser até o final da semana. Perfeito. A pressão do tempo era essencial para que eles não tivessem a chance de investigar devidamente a procedência do negócio. Na terça-feira, Marlene apareceu na confeitaria, caracterizada perfeitamente como uma viúva do interior. Roupa simples, bolsa velha, jeito tímido de quem não conhece a cidade grande. Ricardo e Patrícia receberam-na com toda a pompa, mostrando as instalações, explicando o funcionamento, inflando os números de vendas para justificar o preço. A empresa é muito bem estruturada, disse Patrícia, representando o papel de coproprietária com uma naturalidade assustadora. Temos contratos com os melhores hotéis da cidade. Fornecemos para eventos de alto padrão.
É um negócio que dá lucro garantido. E a documentação está toda em ordem? Perguntou Marlene, com a ingenuidade perfeita de quem não entende de papelada. Tudo certinho, garantiu Ricardo. Pode ficar tranquila que não há nenhum problema legal. No final da visita, Marlene fez a oferta oficial, R$ 750 mil à vista, para fechar o negócio até sexta-feira. É que eu não entendo dessas coisas de banco e financiamento, explicou ela. Prefiro pagar tudo de uma vez e ficar livre de dívidas. Ricardo e Patrícia entreolharam-se com aquele brilho ganancioso nos olhos. R$ 75 mil de lucro imediato, sem esforço algum, vendendo o que, em sua cega arrogância, já consideravam seu. A proposta era irrecusável. Fechado, sentenciou Patrícia, a voz firme, sem um pingo de hesitação. Vamos providenciar toda a documentação. E foi ali, naquele instante de ganância pura, que eles cometeram o erro fatal. A corrida contra o tempo começou. Para levantar os R$ 750 mil até sexta-feira, não bastaria o dinheiro da conta secreta. Tiveram que liquidar a BMW, o símbolo de seu status roubado, e mergulhar nas águas turvas dos agiotas. E durante cada passo desesperado dessa semana, o Dr. Henrique os observava à distância, monitorando cada movimento febril. Na noite de quinta-feira, o telefone tocou. Era Ricardo, a voz exultante, ligando para Marlene, nossa atriz. Dona Sebastiana, ele disse, mal contendo a euforia. Conseguimos. Está tudo pronto para amanhã. Ele propôs o horário. A senhora pode estar no cartório às 2 da tarde? Do outro lado da linha, Marlene desempenhou seu papel com maestria. Claro, meu filho. Estarei lá, sem falta. A manhã de sexta-feira chegou, e com ela, o telefonema do Dr. Henrique para o último briefing. Sua voz era calma, cirúrgica. Dona Neuza, é agora. Eles vão chegar ao cartório com o valor exato, em dinheiro vivo. Uma montanha de dinheiro cuja origem eles jamais conseguirão justificar. Marlene fará a assinatura simbólica. E então, o pano vai cair. A verdade será revelada. E as autoridades? Perguntei. 2 investigadores da Polícia Civil já estão no local, disfarçados de funcionários. O delegado responsável tem o dossiê completo em mãos há uma semana. Está tudo perfeitamente orquestrado. Pontualmente às 2 da tarde, eu estava em meu carro, estacionada na Rua Bahia, a uma quadra do cartório. Meu coração martelava contra as costelas enquanto eu os via chegar. Ricardo e Patrícia, carregando 2 malas executivas pretas. O esforço para movê-las era visível na postura curvada, no passo pesado. R$ 750 mil em espécie pesam mais de 15 quilos. O peso da ganância deles, materializado. 15 minutos depois, meu celular vibrou. Dona Neuza, pode vir, está na hora. Entrei no cartório pela porta lateral, como havíamos combinado. Na sala principal, lá estavam eles, sentados ao lado de Marlene, diante das malas abertas sobre a mesa. Os maços de dinheiro, organizados com elásticos, eram uma visão obscena. Eles sorriam, satisfeitos, acreditando piamente que haviam acabado de fechar o negócio do século. Foi quando o Dr. Henrique entrou na sala, acompanhado por um homem de terno escuro que eles não conheciam. Bom, começou o Dr. Henrique, com uma voz solene que cortou o ar festivo. Antes de finalizarmos a documentação, preciso esclarecer algumas questões sobre a titularidade da empresa. Ricardo franziu a testa. Que questões? Eu sou o herdeiro legal da confeitaria. Na verdade, não, Ricardo. E quem vai explicar isso é a verdadeira proprietária da Doces Lembranças. Foi a minha deixa. Entrei na sala. O sorriso de Patrícia congelou e seu rosto perdeu a cor, tornando-se uma máscara de cera. Ricardo saltou da cadeira,
como se uma corrente elétrica invisível o tivesse atingido. Mãe, o que. O que a senhora está fazendo aqui? Oi, filho, respondi, com uma calma que surpreendeu a mim mesma. Vim buscar a minha empresa. O silêncio que se instalou na sala foi ensurdecedor. Patrícia estava pálida como papel, as mãos tremendo visivelmente. Ricardo olhava de mim para o Dr. Henrique, o cérebro tentando decifrar um idioma que ele não compreendia. As duas malas abertas sobre a mesa, com todo aquele dinheiro, pareciam agora as provas de um crime. Mãe, Ricardo gaguejou. Eu. Eu não estou entendendo. A senhora não pode. A confeitaria é minha agora. Na verdade, filho, interveio o Dr. Henrique, abrindo uma pasta repleta de documentos. A confeitaria sempre foi da sua mãe. Sempre. Desde o primeiro dia. Marlene, nossa atriz, permanecia sentada, observando tudo com a curiosidade genuína de quem assiste a um drama se desenrolar em tempo real. O homem de terno escuro se adiantou um passo e se identificou discretamente. Investigador Marcos Silva, da Polícia Civil de Minas Gerais. Isso é impossível. Patrícia encontrou a voz, um fio agudo de desespero. Roberto sempre administrou a empresa. Ele assinava tudo. Com uma procuração, explicou o Dr. Henrique pacientemente. Uma procuração que Dona Neuza revogou há 2 meses, assim que descobrimos o esquema de vocês. Puxei uma cadeira e me sentei à mesa, bem de frente para eles. Depois de meses sendo humilhada, diminuída e desrespeitada, finalmente havia chegado a minha hora. Querem saber como eu descobri tudo? Perguntei, saboreando a calma em minha própria voz. Foi o Roberto. O seu pai, Ricardo, me entregou vocês. Como assim? Ele murmurou. Seu pai ficou descuidado nos últimos meses. Deixava documentos espalhados, tinha conversas ao telefone que qualquer um podia ouvir. Quando o Dr. Henrique me alertou sobre as irregularidades financeiras, mandei fazer uma auditoria completa. O Dr. Henrique colocou sobre a mesa uma pasta grossa. O relatório da auditoria. 3 anos de desvios sistemáticos. Quase R$ 500.000 transferidos para uma conta em nome de Roberto e Patrícia. Tudo documentado aqui. Datas, valores, comprovantes. O rosto de Patrícia passou do branco para um vermelho furioso. Isso é mentira! Roberto era sócio. Roberto nunca foi sócio. Repeti, devagar, sentindo o peso de cada palavra. A empresa foi aberta em 1981, com o dinheiro da herança dos meus pais. Roberto era apenas um funcionário, com uma procuração para assinar documentos. Procuração que eu revoquei no momento em que descobri que ele estava me roubando. Com a sua ajuda. E a casa? Ricardo perguntou, a voz cada vez mais fraca. A casa também é minha, comprada em 1979, antes do casamento, com o dinheiro da mesma herança. Roberto nunca foi proprietário de nada, filho. Nada. Foi então que Patrícia explodiu. Isso é um golpe! Ela gritou, pondo-se de pé e apontando o dedo para mim. Essa velha ela está tentando nos passar para trás. Aquele dinheiro é nosso por direito. Nosso? Perguntei, levantando-me também. Por que direito, Patrícia? Por direito de família. Ricardo é seu filho. É a herança dele. Herança? Ri, uma risada amarga que veio do fundo da alma. Que herança? A que vocês estavam roubando de mim há 3 anos? A que vocês gastaram numa BMW? A que esconderam numa conta secreta? O investigador Marcos se aproximou da mesa e pousou a mão sobre uma das malas de dinheiro. Os senhores podem me explicar a procedência deste dinheiro? Ele perguntou, a voz formal de um interrogatório. Ricardo e Patrícia se entreolharam, o pânico estampado nos olhos.
Era a pergunta que eles não podiam responder. É, é nosso, Patrícia balbuciou. Economias da família. Economias. O doutor Henrique abriu outra pasta. Segundo os extratos bancários de vocês, Ricardo ganha R$ 6.000 como professor e Patrícia, 12.000 como gerente. Como conseguiram economizar R$ 750.000? Vendemos a BMW, Ricardo tentou. A BMW valia 200.000, rebateu o investigador, consultando seus papéis. Isso explica apenas uma parte. De onde veio o resto? Silêncio total. Eles estavam acuados, sem saída, e sabiam disso. Resolvi desferir o golpe final. Investigador, disse, dirigindo-me ao policial. Gostaria de fazer uma denúncia formal contra essas duas pessoas por apropriação indébita, falsificação de documentos e formação de quadrilha. Não, Patrícia gritou. Neuza, pelo amor de Deus, somos família. Família? Olhei para ela com todo o desprezo que consegui reunir. Família foi o que vocês destruíram quando resolveram me roubar. Mãe, por favor, Ricardo implorou, e pela primeira vez em meses vi lágrimas em seus olhos. Eu sei que erramos, mas não faça isso. Pensa nos seus netos. A raiva ferveu em meu peito. Nos meus netos? Vocês pensaram neles quando me expulsaram de casa no dia da missa do meu marido? Quando roubaram o dinheiro que era para o futuro deles? Foi ideia da Patrícia. Ricardo explodiu em desespero. Eu nunca quis fazer isso. Ela que me convenceu. Patrícia virou-se para o marido com uma expressão de ódio puro. Seu covarde! Você estava tão interessado quanto eu. Era você que fazia as transferências. Você que abriu a conta secreta. Vê-los se devorando foi mais satisfatório do que eu poderia imaginar. Anos de cumplicidade desmoronando em segundos. O investigador Marcos fez um sinal e 2 outros policiais entraram na sala. Ricardo Almeida Silva e Patrícia Mendes Silva, ele disse, a voz oficial ressoando no silêncio. Vocês estão presos em flagrante por tentativa de estelionato e apropriação indébita. Têm o direito de permanecer calados. Não! Patrícia berrava enquanto as algemas eram colocadas em seus pulsos. Eu não vou presa. Isso é perseguição. Ricardo chorava silenciosamente, a ficha finalmente caindo com um peso esmagador. Mãe, ele sussurrou enquanto era conduzido para fora. Me perdoa. Olhei para o meu filho, o menino que criei com tanto amor, transformado nas mãos daquela mulher. Senti uma tristeza profunda se misturar à sensação de justiça. Talvez um dia, Ricardo, respondi, quando você entender o que realmente fez. Depois que foram levados, fiquei sozinha na sala com o Dr. Henrique e Marlene. O dinheiro ainda estava ali, sobre a mesa. R$ 750.000 que eles juntaram para comprar algo que já era meu. E agora, dona Neuza? Perguntou o Dr. Henrique. Agora, respondi, olhando para os maços de notas. Vamos devolver esse dinheiro para onde ele nunca deveria ter saído, para a conta da confeitaria. Marlene, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou. Dona Neuza, posso dizer uma coisa? Em 50 anos de teatro, nunca vi uma peça melhor que essa. Eu ri. Pela primeira vez em meses. Uma risada genuína, libertadora. Obrigada, Marlene. Você foi perfeita. Nas semanas seguintes, a história se espalhou por Belo Horizonte como fogo em palha seca. A prisão de Ricardo e Patrícia foi notícia. O escândalo chegou ao clube onde Patrícia se exibia. Dona Helena, a aniversariante da festa onde vivia uma das maiores humilhações, me ligou pessoalmente para se desculpar. As ligações de apoio vieram de todos os lados. Mas não foi fácil.
Ver meu próprio filho sendo preso, mesmo sabendo que ele merecia, doeu de uma forma lancinante. Às vezes, nas madrugadas silenciosas, eu me perguntava se havia feito a coisa certa. Foi o doutor Henrique quem me trouxe a notícia que mudaria tudo, 3 meses depois. Dona Neuza, o Ricardo quer falar com a senhora. Onde? Na penitenciária. Ele está disposto a colaborar, devolver tudo e testemunhar contra a Patrícia, em troca de uma redução de pena. Pensei muito antes de aceitar. A penitenciária é um lugar cinzento, frio, que cheira a desespero. Ver meu filho de uniforme laranja, magro, cabisbaixo, foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Mãe, ele disse assim que me viu, e começou a chorar como uma criança. Me perdoa. Me perdoa por tudo. O homem arrogante havia sumido. No lugar dele estava um menino assustado. Ricardo, comecei. Por que você fez isso comigo? Eu não sei, mãe. A Patrícia. Ela me convenceu de que a senhora estava ficando velha, que era para o bem da família. E eu quis acreditar. O dinheiro era fácil demais. A gente se acostumou. E me humilhar? Me expulsar de casa? Isso também era para o bem da família? Ele baixou a cabeça. Isso foi a Patrícia. Ela me chantageou. Nos últimos meses, ela estava fora de controle. Queria vender a confeitaria, abrir uma empresa de eventos de luxo. Eu estava com medo, mãe. Medo dela. Medo de ser descoberto. Fui um covarde. Olhei para aquele homem quebrado e senti uma mistura de raiva, tristeza e uma pontinha de compaixão. Você entende que me machucou de uma forma que pode ser irreparável? Entendo. E sei que não mereço seu perdão, mas eu quero tentar consertar o que ainda dá. E foi assim que Ricardo decidiu colaborar. Devolveu o que restava, revelou outras contas secretas. Sua pena foi reduzida de 8 para 3 anos. Patrícia, por outro lado, decidiu lutar até o fim. Ela contratou um advogado caríssimo, pintou-se como vítima de manipulação e tentou lançar toda a culpa sobre Roberto, que já sem vida não podia se defender. Mas a farsa não se sustentou. No fim, foi condenada a 10 anos de prisão, apontada como a mente por trás de todo o esquema. A última imagem que tenho dela é do julgamento. Estava irreconhecível. Os cabelos em desalinho, o rosto nu, sem maquiagem, vestida com as roupas simples de detenta. Quando nossos olhares se cruzaram naquele tribunal, eu vi em seus olhos algo que jamais havia visto: medo. Um medo genuíno. A justiça, enfim, foi feita. Mas a vitória tinha um gosto agridoce. Hoje, passados 2 anos, eu acordo todas as manhãs na minha casa. Sim, na minha casa. Preparo o meu café e sigo para a confeitaria, para cuidar do negócio que sempre me pertenceu. Aos 81 anos, a energia para o trabalho ainda pulsa em mim e ainda encontro uma imensa alegria em criar doces que adoçam a vida das pessoas. Ricardo deve deixar a prisão no próximo ano. Ele me escreve cartas cheias de pedidos de perdão, de relatos sobre os cursos que tem feito, de promessas de que será um homem melhor. Eu não sei se um dia conseguirei perdoá-lo por completo, mas sei que lhe darei uma chance de reconstruir nossa relação. Porque apesar de toda a dor que ele me causou, ele ainda é o meu filho. Gustavo e Sofia, meus netos, agora com 14 e 16 anos, vêm me ver todo fim de semana. No começo, foi um processo doloroso para eles entenderem por que a mãe estava presa. Mas com o tempo, a verdade se assentou e eles compreenderam a gravidade do erro dela. São bons garotos, inteligentes e afetuosos. Eles são a minha esperança.
a prova de que algo bom ainda pode florescer dos escombros desta família. Às vezes, na quietude da cozinha da confeitaria, enquanto preparo um bolo de fubá com goiabada, a mesma receita que minha avó Dalva me ensinou há 70 anos, minha mente viaja por tudo o que aconteceu. Penso na traição, na humilhação, na vingança e na justiça. E sabe o que a vida me ensinou com tudo isso? Ensinou-me que respeito não se pede, se conquista. Que família não é definida pelo sangue, mas pela dignidade com que nos tratam. Ensinou-me que o dinheiro apenas revela o caráter que as pessoas já possuem. E, acima de tudo, que mesmo aos 81 anos, eu ainda sou perfeitamente capaz de lutar pelo que é meu por direito. Mas a lição mais valiosa de todas foi esta: o ingrediente secreto da justiça é a paciência. Paciência para planejar, paciência para aguardar o momento certo, e paciência para assistir os inimigos se destruírem com a própria ganância. Sempre que partilho esta história, seja com as amigas da igreja, com as clientes da confeitaria ou com qualquer alma que já sentiu o amargo do desrespeito familiar, eu termino com o mesmo conselho: jamais permitam que alguém as diminua. Nunca aceitem a humilhação em nome de uma falsa paz familiar. E se alguém ousar subestimá-las pela idade, achando que são fracas, lembrem-se: a experiência de vida é uma arma poderosa. Usem-na. A confeitaria Doces Lembranças continua de portas abertas e mais próspera do que nunca. Hoje, tenho 15 funcionários. Fornecemos para os melhores hotéis de Belo Horizonte e o meu bolo de fubá com goiabada ainda reina como o mais pedido do cardápio. E todas as noites, sem exceção, antes de dormir, eu olho para o retrato de Roberto na cabeceira e sussurro para ele: aprendi a viver sem você, meu amor, mas não aprendi a viver sem a minha dignidade. Agradeço por terem acompanhado a minha história. Se ela ressoou em vocês de alguma forma, partilhem-na com alguém que precise ouvir que nunca é tarde demais para lutar por justiça. E lembrem-se sempre: doçura na aparência, mas firmeza no caráter. Sempre.